Boa tarde a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores jornalistas, senhores trabalhadores do município, estimados municípios, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária, número 20, de dia 6 de novembro. Como habitualmente temos um período antes da ordem do dia, o período da ordem do dia e depois o período destinado à intervenção do público poderá questionar e discutir esta Câmara sobre os assuntos que entendem convenientes. Foram distribuídos às senhoras e aos senhores vereadores os documentos relativos à contabilidade, pagamentos autorizados, tesouraria, balançante, restantes despachos. Temos também para submeter a votação a ata número 14, que foi também atempadamente remetida às senhoras e aos seus vereadores para apreciação. Pergunto-vos se relativamente à ata há mais alguma questão, alteração ou votamento. Podemos passar à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, naturalmente, excluindo as senhoras e os seus vereadores que não participaram nesta reunião, porque a data ainda não eram eleitos. Muito bem. Neste momento de ordem do dia, registro já aqui alguns pedidos de palavra para informações. Antes de irmos às informações, até para dar tempo às senhoras e aos vereadores de se familiarizarem com o conteúdo das mesmas. Sr. Vereador Rui Costa, tenha a bondade para a informação que nos quer transmitir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os senhores e os seus vereadores e o público que está aqui presente e aquele que nos está a ver online. Tinha duas informações a dar. Uma informação que é um parecer sobre a proposta de mapa turístico das farmácias do nosso Conselho, para 2014, de acordo com o quadro legislativo que em vigor em matéria de turismo de serviço das farmácias, no último trimestre cada ano apresentado à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Alentejo, pela Associação Nacional de Farmácias, a proposta da respectiva escala para o ano seguinte. A EQSLVT solicita as autarquias do parecer, após o precisar da aprovação da mesma, e o respectivo envio ao IFARNET, às câmaras, associações representativas das farmácias e a todas as farmácias do município. Embora o parecer das câmaras municipais neste processo de aprovação não possua caráter vinculativo, a Câmara Municipal de Palmela tem manifestado a sua preocupação por considerar que se verifica um decréscimo da resposta farmacêutica de urgência em Palmela, legitimado por uma legislação que, ao apontar como requisito para o funcionamento dos turnos de serviço permanente nos concelhos a existência de serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde, promove a discriminação dos municípios como os recursos de acesso aos cuidados de saúde de urgência hospitalar, forçando a população a deslocar-se aos centros urbanos mais distantes do seu local de residência em situações de emergência e o acesso ao medicamento com caráter de urgência. Mais especificamente, para perceber o que eu estou a dizer, diz o artigo 11 da sua linha do Decreto-Lei 103/2012 que nos municípios sem serviços de urgência e serviços de saúde deve existir uma farmácia de turno de regime de disponibilidade entre a hora de encerramento normal e a hora de abertura normal do dia seguinte. É salientar que os serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde tendem a ser progressivamente restringidos, situação que temos também anunciada, representando inequivocamente a discriminação já praticada aos municípios no acesso aos cuidados de saúde de urgência hospitalar. A Câmara de Palmela continua assim a defender que os turnos de serviços de disponibilidade constituem uma cobertura farmacêutica precária e limitador do acesso à população aos serviços ao medicamento, em situação de urgência, pelo que não pode aceitar no território pelas características do nosso Conselho, com uma extensão geográfica de 462 km², com 63 mil habitantes, servido como insuficiente de transportes públicos, como nós sabemos, que afeta sobretudo a população dispersa das zonas rurais. A opção pela resposta farmacêutica continua a penalizar estes grupos
populacionais. Apesar de reconhecer que o mapa autónomos proposto para 2014 se encontra fundamentado na base legal da vigor, e é essa base legal que nós também questionamos, o parecer da autarquia para a FSLVT, que já foi assinado pelo Sr. Presidente da Câmara, ao meio da divulgação de competências, foi desfavorável ao mesmo, alegando que a sua aplicação continua a apresentar um retrocesso na resposta farmacêutica de urgência para a população de Palmela. Com esta tomada de posição, pretende-se continuar a pugnar pelos interesses e bem-estar dos seus municípios, não sendo contudo alheia aos graves problemas de sustentabilidade financeira atravessados pelas farmácias portuguesas, em particular pelas farmácias do nosso Conselho, que já foram objeto de uma moção aprovada em edição pública de 3 de junho deste ano. É, pois, com manifesta preocupação que se assiste à degradação da atual conjuntura económico-financeira e com os efeitos sociais que a precariedade e o início da resposta farmacêutica, neste caso, possa representar na vida cotidiana dos nossos municípios. O Sr. Presidente tinha também uma outra nota na área da intervenção social, que é o Festival Express Arte, que é o 14º Encontro de Teatro e Dança da APA-CDM de Setúbal e que envolve, portanto, uma articulação interna entre a intervenção social e a nossa ação cultural. O Festival Express Arte Encontro de Teatro e Dança, organizado pelo Clube de Animação Jovem da APA-CDM de Setúbal, constitui uma tradição com quase 10 anos no nosso Conselho. Pela 9ª vez consecutiva, a Câmara Municipal irá acolher este evento, com 6 espetáculos, realizados no Cinema Teatro São João, Centro Cultural do Poseidão e no auditório da Biblioteca Municipal de Monte. Destes espetáculos, destaca-se a terceira Gala dos Momentos de Talento, que terá lugar no próximo dia 15 de novembro, às 21h30, e que, devido ao seu caráter beneficente, se destina a recolha de fundos para esta instituição. Ao integrar esta iniciativa, a Câmara Municipal entende ser esta uma forma de contribuir para a mudança das representações sociais face à deficiência, através da participação de todo o valioso trabalho na área de expressão artística, com fins terapêuticos e a ocupação de tempos livres que a própria Assembleia de Setúbal tem desenvolvido ao longo dos anos. Na sua 14ª edição, este festival inicia a 8 de novembro em Setúbal, seguido de Palmela, de 12 a 18, sendo igualmente realizado na noite de 26 a 28 deste mês, encerrando a 3 de dezembro em Setúbal. Há aqui uma articulação entre os 3 municípios. Assim, e embora desta forma se reconheça que se está a antecipar no Conselho de Palmela as comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que será a 3 de dezembro, aliás, com o encerramento em Setúbal, queremos sobretudo reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido por todos os parceiros sociais em prol da plena inclusão das pessoas portadoras de deficiência e respectivas famílias. Mais uma vez, pretendeu-se juntar em prol grupos que há a liderança das várias associações congêneres, assim como trabalhos de diferentes grupos de animação da PPA-CDM, nos espaços e equipamentos públicos locais, associações recreativas e instituições existentes nos 3 municípios. Queremos, portanto, finalmente saudar a iniciativa da APA-CDM de Setúbal, do seu clube de animação jovem, que em tempos de crise e de grande restrição financeira não desmobilizaram e continuam a lutar pela inclusão social das pessoas com deficiência. Isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Faça favor, Sr. Vereador Miscano, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, na sua pessoa, aos senhores e senhores vereadores, todos aqueles que estão hoje aqui presentes nesta sessão de Câmara. E a palavra justamente para trazer aqui uma informação sobre as comemorações do Dia do Benalturismo. Dizer que o município de Palmela, pelo 5º ano consecutivo, assinala este dia e referi também que a importância do setor vitivinícola no Conselho e a qualidade do vinho aqui produzido, reconhecida, como sabemos, através de inúmeros prémios nacionais e internacionais conquistados pelas marcas aqui produzidas, sustentam a realização desta iniciativa, que tem como principais objetivos, por um lado, a divulgação da qualidade dos vinhos da Península de Setúbal e a promoção da oferta turística do Conselho, num dos produtos estratégicos, como é a gastronomia e os vinhos, e através de um trabalho em parceria com todos os produtores e agentes do setor. Nessa medida, a Câmara Municipal, em parceria com a Associação Maior de Vinhos da Península de Setúbal e os agentes económicos, associam-se a esta iniciativa promovida pela Rede Europeia de Cidades do Vinho, pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, com um programa comemorativo
que decorre entre os dias 8 e 11 deste mês e integra várias iniciativas, nomeadamente os fins de semana gastronómicos no Castelo de Setúbal, que contam com, como sabemos, com 23 restaurantes aderentes, para além de cursos de iniciação à própria de vinhos, circuitos enoturísticos, concertos de música em ambiente de adega e também várias iniciativas desenvolvidas pelas coletividades locais de Palmela, Torno, São Martinho, assim como um conjunto de ofertas e descontos que são promovidos por vários parceiros através de Palmela, Artigas e Carlos. Referir para finalizar que o Dia Europeu do Enoturismo reúne este ano 70 cidades e rotas de vinho da Europa neste objetivo comum de valorização e dinamização económica dos territórios, promoção do turismo associado ao mundo do vinho e representa por isso mesmo uma importante oportunidade de promoção à escala europeia do nosso Conselho e da região de Setúbal e no fundo também dos seus produtos diferenciadores e de qualidade. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Senhoras e Srs. Vereadores, por outras questões que tentam colocar neste período. Alguém quer intervir? Se unirmos às questões, deixamos a moção posterior. Muito boa tarde a todas e a todos, ao Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, também ao público presente, os nossos municípios, as nossas municípios, técnicos e técnicas, e também quem nos escuta lá em casa. Eu trazia duas questões, uma em forma de uma proposta e outra em forma de pergunta. A primeira prende-se com aqui o Lar de São João, este esforço que está a ser feito no sentido de não só o centro histórico, mas as zonas mais aprazíveis terem sofrido e continuarem a sofrer o processo de alindamento, se assim quisermos, passadas as festas das vindimas, onde os equipamentos são sujeitos a algum desgaste, verifica-se que o equipamento urbano titular de São João está algo deteriorado. A minha sugestão, se é que me é permitido, é a reposição, digamos, de algumas madeiras soltas e uma recuperação da própria madeira, dado o avançado desgaste. Não sei se estaria previsto, se não, mas gostaria de fazer essa sugestão. Depois, retomando um pouco uma questão que é colateral e não é, uma questão que foi abordada na eliminação e que se prende com a campanha que está em curso em Palmela, em parceria com a CIV e com a SEIS, contra a violência. Um pouco gostaria de perguntar ao senhor vereadora do Continua, agora é mal para fazer perguntas a vereadores que não tenham respostas, mas creio que podemos responder da última vez. Nós, Câmara de Palmela, estamos num projeto desde, penso que janeiro de 2012, com a SEIS, a APAV, o município de Setúbal e a Rede Europeia de Pobreza, que é o projeto Vai Bem contra a Violência, que tem um conjunto de responsabilidades distribuídas pelas várias entidades e que termina em dezembro de 2013. E a minha questão é que, conhecendo eu tendo acompanhado algumas atividades do projeto e portanto, a sua implementação no terreno, designadamente os atendimentos e a própria dinâmica que este tipo de projetos
se prevê manter este projeto, se estará outro na calha só com Palmela ou as mesmas entidades. Isto estão dois municípios aqui envolvidos, Palmela e Setúbal. Portanto, eventualmente isto requeriria também uma negociação para Setúbal, eu não sei qual é o ponto da situação, nem cabe a mim sabê-lo. Se mantém o projeto, se alarga, se já está configurada alguma ideia para o assunto. Toda a maneira de dizer que este projeto, do meu ponto de vista, tem alguma autonomia relativamente àquilo que falámos, não sei se foi na última sessão, que tem a ver com as funções assumidas pelo Sr. Presidente relativamente à transversalidade de género, ou seja, é um projeto que não tem a ver com a questão dos planos de igualdade. Os planos de igualdade geralmente são para dentro das organizações e não para fora, e este é um projeto decididamente para fora e para a população. Portanto, gostaria de tentar perceber o que é que se configura concretamente nesta área. Obrigado. Mais questões? Está? Obrigado. Eu, no caso concreto das intervenções no Lar de São João, escuso de passar a vereadora que tem as áreas, mas é para dizer que efetivamente essas questões foram diagnosticadas, desde logo a reparação do sistema de recursos foi já efetuada, mas também a recuperação das madeiras dos bancos, entre outros, fazem parte do plano de trabalho e que esperamos que seja implementado, porque até já foram feitas outras intervenções, algumas necessitam ainda de aquisição de materiais, nomeadamente pinos desaparecidos, entre outros, e também no caso das madeiras, a substituição, pintura, conservação, irão ser feitos paulatinamente e estamos a tentar fazê-los por administração direta. Pois, neste momento não temos carpinteiros, não podemos admitir. Pois bom, mas conseguiremos certamente e temos todo o interesse em preservar o nosso mobiliário urbano em condições antes que eles passem a ser competência própria das juntas de freguesia, com um bocadinho mais dificuldades para fazer os parques de recursos que têm. Sobre a outra questão muito concreta, peço então ao Sr. Vereador que faça os comentários e discussão comigo. Em relação a esta campanha, que de facto tem tido um sucesso e começou até primeiro em Setúbal, só mais tarde é que foi protocolada com Palmela, acaba em dezembro de 2013 e está em discussão neste momento com todos os parceiros através em sede municipal, retomá-los e continuá-los, porque de facto isto é frutos. Dar nota que há dificuldades financeiras também em relação à implementação desta campanha, mas conseguiremos com certeza ultrapassar. Neste momento sim, peço desculpa. Agora, como disse, campanha que era de 5 de 6, o projeto vai encontrar contra a violência. Dar também nota que, não sendo somente violência de género, neste momento vamos fazer uma conferência sobre violência contra idosos. Portanto, isto já não tenho aqui a data, trouxe a agenda, mas penso que já no início de dezembro, se a memória não falha. Ou já muito próximo, também com um eixo também é importante ter em conta. Muito obrigado. Então, não havendo mais questões, de acordo com o que já se aperceberam, nomeadamente a distribuição de duas moções, eu passaria a submeter a aprovação, à aceitação da primeira moção, uma moção contra o aumento do horário de trabalho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aceito à discussão e eu passaria à lei. No dia 29 de agosto foi publicada a Lei nº 68 de 2013, que veio alargar o período normal de trabalho em funções públicas no Estado e nas autarquias locais para 8 horas por dia e 40 horas por semana.
Com o congelamento de salários, subsídios de férias e progressões nas carreiras, o aumento da carga fiscal, a lei da mobilidade e a imposição, reduzir quer o número de trabalhadores, quer a estrutura dirigente das autarquias, limitando a capacidade de ação e autonomia do poder local, estão em causa direitos fundamentais dos trabalhadores, mas está também em causa a prestação do serviço público com qualidade. A Câmara Municipal de Palmela sempre pautou a sua intervenção pela defesa dos direitos dos trabalhadores e apoiou as suas justas lutas e reivindicações, assim como sempre defendeu o emprego público com direitos, intervindo contra as privatizações ou concessões de serviços. O aumento do horário de trabalho aprovado pelo Governo representa, antes de mais, um enorme retrocesso social, contrariando a tendência de redução do período normal de trabalho na zona euro e ainda o princípio da redução progressiva da duração de trabalho, fixado em normas internacionais, incluindo a Carta Social Europeia. Consubstancia ainda a redução efetiva do salário, dado que não é acompanhado do correspondente e devido acréscimo remuneratório, agravando a diminuição sistemática do salário dos trabalhadores. O aumento da carga horária consubstancia uma redução remuneratória correspondente a cerca de 14% do vencimento de cada trabalhador. Esta imposição é justificada por uma suposta convergência entre setores público e o privado. Contudo, no privado, as 40 horas semanais são um limite máximo que não pode ser ultrapassado e, através da presente lei, o Governo determina que na administração pública este seja o limite mínimo obrigatório. A Câmara Municipal de Palmela está frontalmente contra esta legislação, que constitui um atentado aos direitos dos trabalhadores, reduz os seus rendimentos e afeta gravemente a sua vida familiar e o seu descanso. Trata-se de uma agressão aos trabalhadores da função pública que não se traduzirá em qualquer benefício para a qualidade do serviço prestado. Estamos contra a lei, lutamos e continuaremos a lutar pela sua revogação. Não poderemos, no entanto, deixar de a aplicar se a breve prazo não for declarada a sua inconstitucionalidade. Reunida em sessão pública de 6 de novembro de 2013, a Câmara Municipal de Palmela delibera, e é por isto que se propõe que seja esta tomada de posição, condenar a política de contínua desvalorização dos trabalhadores públicos, ou do setor público, rejeitando mais uma medida de degradação das suas condições de trabalho, com a concretização do alargamento das 35 para as 40 horas semanais de trabalho efetivo. Manifestar às trabalhadoras e trabalhadores da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia do Concelho de Palmela solidariedade e apoio à sua luta, sublinhando o reconhecimento da sua ação, fundamental na qualidade do serviço público prestado às populações. Está à discussão, senhoras e senhores vereadores, quem quer intervir sobre esta matéria? Faz favor, senhor. Eu queria, relativamente não só a esta moção, mas às moções, uma questão que deve ser, Sr. Presidente, é que quando elas são aprovadas por unanimidade, deveriam chegar assinadas por todos e por todas às entidades, e não é o que está a acontecer. E, portanto, solicitava que, no caso, não sendo nós subscritores, mas concordando, que se retomasse essa boa prática. Pronto, não interessa agora, aconteceu, foi um lapso, mas é para não nos esquecermos de ser assinada quando são votadas por unanimidade. Depois também uma questão genérica que eu penso que teria sido consensualizada, já não sei se na reunião passada, se na outra, que era a linguagem inclusiva, neste caso em interesse, umas vezes ocorre, outras vezes não. Pronto, e penso que é uma coisa fácil, eu já tenho, à medida que for lendo, já tenho aqui, posso inclusivamente depois conhecer. Queria ainda propor duas alterações à moção, designadamente no penúltimo parágrafo da primeira página, quando se diz a Câmara Municipal de Palmela está frontalmente contra esta legislação, constituindo um atentado aos direitos dos e das trabalhadoras e trabalhadoras, e depois vezes reduz os seus rendimentos e afeta gravemente. Eu sugeria que se colocasse a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Como sabem, é uma questão lá para mim.
conciliação, as questões são sobre as questões da conciliação, em vez de afeta gravemente a sua vida familiar, o seu descanso de eficácia, afeta gravemente a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. Da sua vida. Sim, sim. Profissional, familiar E pessoal. e pessoal. Como se faz aí inclusivamente, Estará dentro do familiar também. mas como tinha a vida familiar e o descanso faz parte da vida pessoal. Foi por isso que eu Está mais propus. memória, vamos. Não, são mesmo conceitos. E depois, ainda no período seguinte, mas ainda nesse parágrafo, trata-se de uma agressão às e aos trabalhadores da função pública que não se traduzirá em qualquer benefício para a qualidade do serviço prestado, eu proporia, vírgula, nem contribui para o aumento da produtividade, conforme demonstram vários estudos académicos. Isso mesmo. Intervenções? Senhoras presidentes, por favor. Eu pensei que a senhora fosse ser mais qualquer coisa, por isso fiquei à espera. Sr. Presidente, antes de mais, cumprimentá-lo e os restantes vereadores, como os demais presentes, dizer naturalmente que votarei contra esta moção, que aliás foi aprovada de acordo com as normas que regem o nosso Estado de Direito Democrático, não pelo Governo, mas pela Assembleia da República, mas sob proposta do Governo. Dizer que a razão de ser, e há aqui algumas questões que vêm na moção, que começo, aliás, por dizer porque é que eu acho que esta moção aparece. E porque é que aparece agora, e eu acho que a explicação está no último parágrafo da primeira página, que é a situação fácil de quem quer parecer que está contrariado, mas que nada pode fazer. Não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade relativamente a esta norma. Houve, como vem sendo habitual agora, pedidos de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Esta legislação não mereceu sequer dúvidas de constitucionalidade ao Sr. Presidente da República, que pura e simplesmente a promulgou. E, posteriormente, aliás, houve até alguns tribunais que já fizeram apreciações relativamente a providências cautelares, não em relação ao fundo da questão, mas em relação a providências cautelares, que afastaram a não aplicação na lei, como alguns sindicatos pretendiam, mas não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade e nem é expectável que venha a haver nos tempos mais próximos, até porque estamos a falar de uma fiscalização sucessiva que um grupo de deputados suscitou junto do Tribunal Constitucional. Isto significa que a Câmara Municipal vai ter que aplicar a lei e, portanto, isto é o Sr. Presidente da Câmara a dizer, junto dos trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela, eu não concordo, eu até não queria, mas tem que ser porque a lei é como o sol, quando nasce é para todos e, portanto, todos a têm que aplicar. E, portanto, esta é a razão de ser, é a grande justificação desta moção. A outra questão, que é o que é que está aqui em causa. E, em primeiro lugar, está em causa, não vamos aqui, nem vale a pena falarmos, porque isso levar-nos-ia e consumiríamos, se calhar, um período antes do fim do dia, com esta questão, porque não vale a pena nós discutirmos, porque acho que todos o percebemos, porque é que chegámos a esta situação. Agora, há aqui dois aspectos que são fundamentais nesta questão da lei das 40 horas. A primeira das quais é, e tem sido várias vezes apontado pelo Tribunal Constitucional, a questão da igualdade entre setor privado e setor público. E eu vou mais longe. É porque no privado o horário de trabalho é efetivamente 40 horas. E eu até vou mais longe. É uma questão de igualdade entre trabalhadores do setor público. Porque não é verdade que todos os trabalhadores públicos tenham um horário de 35 horas semanais. Os trabalhadores das empresas públicas, por exemplo, que também são trabalhadores que trabalham para entidades públicas e que têm, ao mesmo tempo,
As restrições orçamentais que desde 2010 têm sido aplicadas à função pública são igualmente aplicados aos trabalhadores das empresas públicas, das empresas municipais, das empresas intermunicipais, no fundo de todo o setor empresarial do Estado. E aí estávamos mais uma vez perante uma questão de flagrante desigualdade. Para efeitos dos cortes e das restrições orçamentais havia uma questão de igualdade, para efeitos do horário de trabalho. Esses trabalhadores de empresas públicas trabalhavam 40 horas e os outros, os trabalhadores das funções públicas, da função pública, trabalhavam 35 horas. Depois, diz que também está em causa a prestação de serviço público. Eu não vejo que as empresas privadas, por trabalharem 40 horas, haja uma diminuição da qualidade com que prestam o seu trabalho. Aliás, pelo contrário, há uma maior horário de trabalho, o que beneficia os clientes dessas empresas privadas. E quem vai beneficiar também, porque vai haver adaptação, naturalmente, dos períodos de abertura ao público, são, em última circunstância, os utilizadores dos serviços públicos que vão beneficiar de mais tempo de trabalho desses mesmos serviços públicos. E para finalizar, relativamente ainda a esta moção, há uma questão que aqui fala, que é relativamente à lei das 40 horas. A lei das 40 horas é a questão do teto máximo, ou aliás, teto mínimo que é aqui falado. O Sr. Presidente e os proponentes da moção esqueceram-se de uma legislação que deu entrada recentemente e que está em discussão pública, que é a Lei Geral do Trabalho da Função Pública. E a Lei Geral do Trabalho da Função Pública permite, aproxima mais uma vez a legislação do trabalho em funções públicas com a legislação do trabalho no setor privado, mas permite também que, por acordos pontuais, por outro tipo de contratos coletivos de trabalho, em alguns setores de atividade, permite que hajam horários de trabalho inferior às 40 horas. Isso está na Lei Geral, na proposta de Lei Geral do Trabalho, que será discutida e aprovada, estou certo, a breve trecho na Assembleia. Isto para dizer o quê? Nessa altura, as autarquias, alguns setores de atividade terão a possibilidade, se assim o entender, de também ter acordos coletivos que permitam, se entenderem que isso é o que melhor serve os interesses das populações onde estão inseridas, bem como o interesse público que tem de prosseguir, poderão sempre ter este horário menor do que o das 40 horas. Portanto, resolve o problema que o Sr. Presidente procura aqui parecer que existe, mas que de facto não existe. Posta esta minha intervenção sobre esta matéria, que está a servir também de declaração de voto, anuncio desde já o meu voto contrário a esta moção. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum comentário sobre esta moção? Não vendo, gostaria então de rebater alguns dos aspectos que aqui foram levantados. E começaria precisamente com a última intervenção sobre a do Paulo Ribeiro, que obviamente também não me surpreende, que a sua posição teria de ser, mais uma vez, de alinhamento com o Governo e não propriamente com os interesses dos trabalhadores e noutras matérias também do município de Palma. Efetivamente, não está registada ainda nenhuma inconstitucionalidade nesta lei. E é verdade que há pedidos de fiscalização sucessiva. Mas também é verdade, o Sr. citou que há providências cautelares que não tiveram provimento, mas outras tiveram. E temos múltiplos exemplos, isso aconteceu em várias autarquias do país que já tentaram implementar as 40 horas e que os sindicatos interpuseram ações e vieram de facto a conseguir suspender a aplicação da lei das 40 horas. Relativamente à redução da qualidade de serviço público, atenção, na moção não é dito que tem a ver exclusivamente com a questão das 40 horas, tem a ver com todo o ataque que é feito e que desmotiva efetivamente os trabalhadores, com aumento de salários, subsídios de férias, progressões nas carreiras, lei de mobilidade, redução de dirigentes, é de facto um retrocesso muito grande na capacidade de resposta que o poder local deveria ter no momento em que a administração central recua substantivamente
deixa os problemas dos cidadãos à porta das autarquias, que é quem está mais próximo, e, portanto, estamos a ser levados, inclusive, a responder em áreas que não são da nossa competência. E, por todas essas razões, fazia todo sentido que a administração local tivesse provida de outros meios e que tivesse trabalhadores bem pagos, justamente remunerados e motivados. E não é isso que tem acontecido com as políticas que os senhores têm vindo a implementar. Por último, acerca da possibilidade conferida pela Lei Geral do Trabalho da Função Pública. Já existe esta possibilidade, Sr. Vereador. Nós aprovámos nesta Câmara, aqui na Península também com o município da Moita, aliás fomos pioneiros nesta matéria, um acordo coletivo de entidade empregadora pública, julgo que é esta a sigla, um A7, onde temos de facto regulados os horários, pensamos que são aqueles que servem melhor os cidadãos, em primeiro lugar, porque os trabalhadores, em algumas áreas operacionais, trabalhando em jornada contínua, poupam muito mais do que andar num conceito com 470 km para trás e para a frente, às horas do almoço, etc. Temos isso tudo estudado, mereceu, depois, naturalmente, alguma discussão com os sindicatos, aprovação generalizada, e que estamos à espera da aprovação por parte da tutela. E isso não vai. Portanto, depois lá para ou é censurado. De facto, temos pena que não tenha havido resposta à nossa ação. Mas acontece que esta lei é imperativa. O senhor sabe disto, porque é da área jurídica e sabe a importância que esta lei tem e como se sobrepõe às restantes questões. É de facto uma posição política, não negamos. E nós somos titulares de cargos políticos e temos que saber de que lado é que estamos quando existem de facto guerras abertas a quem trabalha, porque efetivamente este ataque à administração local não tem a ver apenas com isto. E quando se tenta colocar aqui a questão da paridade com o privado, eu quero recordar ao Sr. Vereador que há múltiplos setores profissionais da área do emprego público que tiveram redução do horário de trabalho por troca, com corte nos seus salários e do congelamento dos seus aumentos ao longo de vários anos. Isso é a mesma história que se dizer, porque é que os marotos da administração pública ainda têm 25 dias de férias. Eu sei porque é que têm 25 dias de férias no meu estabelecimento de ensino. É porque durante anos disseram, tomem lá mais 2 ou 3 dias de férias, porque não vos podemos aumentar, embora a inflação e a perda real do poder de compra dos trabalhadores fosse muito elevado e merecesse aumentos na ordem dos 3, 4, 5%, isto desde 2001 para cá. Portanto, de facto, é uma posição política, não o negamos. Como todas as entidades, cumpriremos a lei e só não o fizemos até agora porque a implementação de uma medida desta natureza, quando temos setores de piquetes, de jornada contínua, de turnos, etc., tudo isto necessita de ser reorganizado. E também, ao contrário daquilo que se tenta vender à opinião pública, os serviços não vão estar nas horas abertas. O que vai acontecer é que o trabalho que é feito depois de acabar o horário de trabalho e em back-office, cá atrás, arrumar coisas, fazer a distribuição do expediente, o encaminhamento dos processos, etc., tudo isso vai acabar. Os trabalhadores não vão ficar nem mais um minuto. E os serviços vão ter que fechar às horas que fecham na mesma, porque há um trabalho a fazer posteriormente. Portanto, não vai haver maior produtividade. E os estudos conhecidos apontam precisamente para a desmontagem dessa falácia. Depois, há aqui uma questão social importante. Se as famílias hoje, se as pessoas saem mais tarde, se os horários são cada vez mais selvagens, em todos os setores de atividade profissional, lá vamos nós ter que pagar mais umas horas para ir buscar os filhos à creche mais tarde. Lá vamos nós ter outro tipo de problemas. Lá vamos ter nós que ir fazer compras ao supermercado quando ele está a fechar às 20 horas. Ainda alguém vai dizer que se calhar melhor é isto abrir aos domingos, dia de Natal, feriados e 24 horas por dia, porque a vida está assim. Não pode ser assim. É um processo civilizacional. Segunda questão, relativamente às propostas apresentadas pela Sra. Vereadora Natividade Coelho, nós acolhemos com todo o respeito e sentido esta questão da linguagem inclusiva. Nós, com o acordo fotográfico, quer gostemos ou não, temos um índice, um programa informático que nos chama a atenção, não é? Pois para isto ainda não temos programa informático, mas com o tempo lá iremos. E, portanto, para além das questões das trabalhadoras e dos trabalhadores, esta expressão está mais em voga e mais adequada até a outras medidas e campanhas que existem de conciliação da sua vida profissional
familiar e pessoal, tem todo o nosso acolhimento. Quanto à outra questão que referiu, da subscrição e da distribuição da moção, pois bem, eu partilho dessa divertibilidade também, e as outras adendas são aceitáveis também. Eu partilho da sua preocupação, até porque tenho visto noutros órgãos também, por vezes, e às vezes também tem a ver com a forma como aparece depois na comunicação social, quem foi que apresentou a moção. Às vezes também aparece, o PS apresentou a moção e ela foi aprovada por unanimidade. E, portanto, a notícia também não reflete a unanimidade que existiu em torno da matéria. Agora, eu creio que, independentemente de quem subscreve, estaremos disponíveis muitas vezes para aceitar que sejam nossos companheiros nesta subscrição destas propostas, mas como vai depois o resultado da deliberação em baixo, na documentação que é distribuída, eu creio que vai aqui o voto expresso, porque é assinalado o sentido de voto de cada um. Não tem a ver com a comunicação social. Sim, mas neste caso concreto, quando distribuímos às entidades. Sim, cada vez que nós apresentamos uma proposta, geralmente passa e é assinada desde que aceita. É quando chega às entidades exteriores, A quem se destina a quem se destina, exatamente, esta moção será entregue aqui e ali, pronto, é enviada, não é? Ter a assinatura, se for por unanimidade. Até agora tem sido assim. Devemos conferir este aspecto. A chamada de atenção faz todo sentido. Agora, efetivamente, aquilo que devemos enviar vai sempre um ofício a acompanhar, ou uma folha de rosto do e-mail, do correio eletrónico, refere que foi aprovada por unanimidade, ou não, ou por maioria, etc. E ainda esta adenda, pelo menos nas nossas propostas, vai. Se calhar às vezes o Partido Socialista pode não ir este quadro final, que tem aqui nominalmente até o sentido do nosso voto. Por aqui fica logo dito que esta proposta foi aprovada, rejeitada, retirada, por escrutínio secreto, unanimidade, maioria, e tem também quem vota contra. Sim, senhor. Teremos mais atenção na comissão e procuraremos nas outras moções e propostas que não tenham este quadro em baixo tentar reproduzir de forma a dar uma informação completa de qual foi o sentido de voto de cada um dos membros da variação e do órgão de Câmara. Muito bem, penso que podemos passar à votação desta moção. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Esta moção foi aprovada por maioria com uma abstenção. Muito obrigado. Com um voto contra, peço desculpa. Se abstivesse também não fazia nada. Sim, senhor. Tem entrada também uma outra moção contra o atraso na aprovação e implementação da faturação da Cimarsul em função dos caudais reais, apresentada pela Sra. Vereadora Fernanda Pezinho. Ponho à consideração a aceitação da moção. Estamos de acordo? Aprovado por unanimidade. Faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Sras. Vereadoras e vereadores, Srs. Munícipes, Srs. Munícipes, Comunicação Social. Vou passar então a ler o texto da moção. O Sistema Municipal de Saneamento de Águas Residuais da Península de Setúbal foi criado pelo Decreto-Lei 286/2003, de 8 de novembro, que constituiu a empresa multimunicipal Cimarsul S.A. Em dezembro de 2004, o exclusivo da exploração e gestão do sistema foi atribuído em regime de concessão por um prazo de 30 anos à Cimarsul, mediante a assinatura de contratos de concessão com o Estado português e dos contratos de recolha com os municípios abrangidos pela área de concessão. O contrato de recolha, celebrado entre o município de Palmela e a Cimarsul, contempla a colocação dos equipamentos de medição dos efluentes recolhidos, calorímetros, bem como os algoritmos de cálculo subjacentes. Estes equipamentos estão instalados e operacionais desde janeiro de 2013, não sendo, contudo, efetuada a faturação ao município em função dessa medição. Sublinhe-se que o contrato inicial previa que a faturação com base em medição dos efluentes deveria iniciar-se em 2007. A tarifa paga pelos municípios à Cimarsul é atualmente calculada e faturada em função dos caudais mínimos contratualizados, o que no município de Palmela é significativamente superior aos caudais reais medidos.
estudo efetuado pelos serviços municipais, estima-se que, caso a faturação do serviço prestado pela Cimarsul fosse efetuada em função dos caudais reais medidos, o município teria uma poupança anual de cerca de 400 mil euros, relativamente aos encargos atuais. Razão pela qual o município de Palmela se pronunciou a favor da instalação dos equipamentos necessários à medição e tem exigido a rápida implementação do sistema de faturação do serviço em função dos caudais recolhidos. Segundo a informação da Cimarsul, datada de 2 de outubro, o sistema de faturação por medição de caudais reais só entrará em vigor após a aprovação do concedente, no caso, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, cujo despacho de aprovação se aguarda há vários meses. Ora, numa altura em que nos confrontamos com crescentes restrições orçamentais, tal encargo dificulta ainda mais o equilíbrio financeiro da autarquia, penaliza os nossos municípios e as empresas do Conselho. A Câmara Municipal, reunida em sessão ordinária em 6 de novembro de 2013, e agora aqui veio a proposta, também delibera, manifestar o seu repúdio pelo atraso na aprovação da implementação da faturação baseada nos caudais reais medidos, conforme previsto no contrato de escolha celebrado com a empresa Cimarsul S.A. Exigir que o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia aprove com a máxima brevidade o sistema de faturação por medição de caudais reais. Exigir que, após a aprovação da faturação em função dos caudais reais medidos, a mesma seja retroativa e corrigida a partir de janeiro de 2013 e o município seja ressarcido dos valores pagos por uma empresa multimunicipal. Isto está, portanto, à estação. Obrigado, Sr. Vereador. Está à discussão da comissão. É verdade. Mesmo que não tivesse, eu ia pedir para ser o primeiro a falar, só para colocar perante os meus colegas e o Sr. Presidente uma questão prévia. Eu, como sabem, para quem não sabe, fica a saber, sou, apesar de suspenso, trabalhador da Cimarsul. E, portanto, acho que deontologicamente não me devo sequer pronunciar nem votar na moção deste género, porque acho que não é correto nem para os meus colegas, nem para a Câmara, nem para a empresa, que apesar de, desde que fui eleito deputado, não exercer lá as funções. E, portanto, se quiserem até que eu me levante, eu levanto-me, mas queria que considerassem que nem participarei, nem votarei esta moção. Eu abri a escusa que é que, obviamente, é a limitação. Senhora Vereadora. Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, cidadãos e cidadãs aqui presentes, trabalhadores. Eu gostava de colocar uma questão, tenho aqui uma dúvida relativamente a esta moção. Muito resumidamente, parece que o contrato foi celebrado em 2004. Este contrato previa que o início da medição dos efluentes pelos valores reais se iniciasse em 2007. De 2007 a 2013 não sei o que aconteceu, porque em janeiro de 2013 é que estão colocados os equipamentos que permitem essa medição por valores reais, e estamos agora aqui no ponto 3 da moção a solicitar que a faturação retroaja a janeiro de 2013 dos valores reais e que a Câmara seja ressarcida desde janeiro de 2013. Eu pergunto, de 2007, que devia ter sido o início da medição pelos valores reais, mas que, pelos vistos, não estavam os equipamentos instalados que permitissem essa medição. De 2007, diria eu, a 2013, o que é que aconteceu para os equipamentos não estarem instalados? O que é que aconteceu? Se foi a Cimarsul que não instalou, se houve... Não é? Porque se verificar aqui algum problema relativamente à instalação dos equipamentos por parte da Cimarsul, eu penso que não se deve retroagir a janeiro de 2013, mas sim à data inicial do contrato. O contrato foi assinado em 2004 e previa que em 2007 se iniciasse a medição desta forma. Se a culpa e o atraso não foi do município, então não se retroage a 2013, mas sim a 2007, é o que me parece. No entanto, como não sabia que se passou, para si que esclarecesse. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Vereador. Tem palavra a senhora. Posso colocar a minha questão depois de ouvir a resposta? Com certeza. Então, com a permissão da Sra. Vereadora, responderia eu a esta questão, até porque acompanhei este assunto perto durante vários anos. Efetivamente, o contrato estava previsto em 2007. Acontece
que não estavam homologados que eram os equipamentos, os nominados medidores de caldeira, e, por outro lado, sem homologação também não estavam instalados. Por outro lado, os municípios, fazendo fé nas estimativas, acreditavam que estavam a pagar os valores justos. Não é? E, aliás, alguns municípios até temiam entrar em funcionamento dos caldeirões. Pois bem, foi durante o ano de 2012 que houve maior insistência para a clarificação desta matéria, com contactos com a entidade reguladora, que não estão aqui referidos, mas que também não têm ajudado muito e têm estado precisamente do lado da demora. Mas nós também gostaríamos que retroagisse em 2007, mas é que nessa altura não havia medições. Logo, sem medições, não poderíamos saber se efetivamente era superior ou inferior. A partir do momento em que estão todos os equipamentos montados e nós acompanhamos a montagem, verificamos o seu funcionamento, a partir daí demos luz verde para a faturação. E é a partir desse momento que nós consideramos, precisamente no início de 2013, devia ter sido encetada a faturação com base nestes valores. Toda a justiça, por estimativa. Aliás, só percebemos que os valores eram inferiores quando começa a demolição. Não é verdade? E é a partir daí que consideramos que é de toda a justiça, a partir do momento em que são medidos os caudais, cada metro cúbico que temos para tratamento, e nós pagamos ao metro cúbico, atenção, porque nós pagamos ao metro cúbico, por estimativa, naturalmente, mas neste momento há valores reais, é isso que queremos. Agora, não pode haver aqui, é o que tem havido por parte da entidade reguladora e também pelo consistente do Estado português, sucessivas delongas, porque neste caso estamos, eu diria, falta-me aqui a expressão jurídica, eu utilizo uma linguagem futebolística, estamos a beneficiar um infrator. Isso é a mesma história que nós dizemos à EDP, que a iluminação pública estava ligada às 10 da manhã e eles dizem assim, senhor, muito atenciosos e tal, vamos reparar. E depois demoram 3 dias a ir ao local. Claro, o negócio deles é vender eletricidade. Agora aqui também o negócio é faturar. Provavelmente conseguisse chegar lá, não é? Porque não é. Não, porque os valores podem ser variáveis. Que em 2007 não houvesse o valor real superior a 2013. Sr. Vereador, repare, esses valores depois, se nós queremos aqui rigor e justiça, e achamos que estamos no nosso direito de reclamar isto, não conseguiríamos ter assertivamente o mesmo rigor, porque estes valores são variáveis. Isto depende dos consumos de água e dos metros cúbicos que são rejeitados por cada um dos utilizadores nos nossos sistemas. Mas, em 2007, não havia tantos utilizadores quanto existem hoje, felizmente, ligados ao sistema. Portanto, por tudo isto também não é lícito tirar-se. Não, a partir do momento em que há medições, e nós solicitámos logo a partir desse momento, consideramos que se o Ministério continuar nisto mais de 2 ou 3 anos, não faz sentido. Não faz sentido. Nós não podemos estar a pagar um serviço do qual não beneficiamos. O serviço é tratar cada metro cúbico de água. Estamos com base em estimativas demográficas também apontadas do PDM, etc. Ainda bem que temos as etapas preparadas acima daquilo que podem receber neste momento e que estão preparadas para o futuro, mas não podemos, de facto, num momento em que é tão difícil pagar esta fatura, em que há de novo já indicações de que vai haver aumento da tarifa, num momento em que nós achamos que os nossos municípios não podem pagar mais nessa tarifa, porque, ao contrário de outros sistemas, o consumidor doméstico paga apenas 40% da água consumida como sendo tratada, quando os estudos e a própria entidade reguladora refere que são 90%, porque as pessoas utilizarão para consumo doméstico, rega, se calhar 10, 20%, e o resto vai efetivamente para as águas residuais. E, portanto, isto assim é impagável. E, portanto, é esta a explicação e não podemos ir mais atrás, porque se queremos de facto ter uma posição de rigor e justa, de outra forma teríamos menos condições para sustentar. Não sei. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu relativamente a esta moção, obviamente, que estou de acordo, que acho que
termos em atenção, por um lado, o equilíbrio financeiro da Câmara, portanto, é uma questão de mais alimentar justiça, os colégios que sejam pagos e também relativamente aos gastos municípios. De toda a maneira, queria lembrar que iremos votar a favor, obviamente, da proposta, mas eu queria lembrar aqui que nós temos, isto talvez, não sei se é defeito, se é feitio, mas relativamente ao ponto 3, vamos esclarecer uma coisa. O grande predicador neste momento, relativamente a uma situação anómala, que é a Câmara estar a pagar a mais, é a ausência da aprovação do concedente, que é o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia. Se os caudalivros estão votados e se está tudo em condições, digamos que, entre aspas, o prevaricador aqui é a prova para que as coisas comecem a funcionar. E é assim, eu não trabalho na Cimar Sul, nem tenho qualquer interesse, mas acho que, efetivamente, foi uma questão muito debatida em 2012, foi de facto os valores que o município de Palmela, entre os municípios, os valores que o município de Palmela devia à Cimar Sul e que levaram a que se fizesse um plano de pagamentos até, agora não me recordo, 2018, mesmo assim, ou 2015. E eu acho que o ponto 3 é um ponto de quem tem tido um comportamento da Cimar Sul de lisura, não é? Relativamente a pagamentos, quer dizer, estar aqui exigir, após a aprovação da faturação, então vamos buscar os caudais reais medidos, a mesma seja retroativa e exigida a partir de janeiro de 2013, tudo bem, e o município seja ressarcido dos valores pagos a mais a empresa municipal, eu sugeria que fosse isto, ou fosse previsto o plano de pagamentos em função. Me parece, há um plano de pagamentos acima Sul, não é? Parece-me que é uma posição de força e de exigência, que é, nunca lhes devemos nada, portanto, agora queremos já ser ressarcidos. Parece-me, da mais alimentar à justiça, corrijam, porque eu também não levo reuniões com a Cimar Sul e não conheço, que possa ser isso, os valores pagos a mais a empresa municipal, que a Câmara seja ressarcida, ou que sejam revistos os planos, ou que seja revisto o plano de pagamentos, que nós temos para a Cimar Sul, relativamente a pagamentos em prazo. Não sei, até me parece mais importante, se quiser, eu sei que às vezes a educação não é uma coisa muito entendível entre instituições, mas foi uma coisa que particularmente nos chocou, foi esse não pagamento à Cimar Sul, e parece que agora a Câmara de Palmela ter esta linguagem universal, que presumo chegará à Cimar Sul, presumo chegará ao Ministério do Ambiente, presumo chegará à entidade reguladora. Parece-me que se poderia abrir essa porta, não deixaremos de votar em caso de ficar assim. Muito obrigado, Sr. Mayor. Então, para um cabal esclarecimento, o plano de pagamento da Cimar Sul diz respeito à dívida que é anterior até a 2013. Portanto, não fará aqui sentido introduzir a entropia neste plano. Tem juros, etc. Nós podemos já exigir juros depois da devolução deste plano. Nós, para além desse plano de pagamentos, vamos ter, a partir de uma determinada data, que eu não consigo agora precisar, um determinado ano, vamos começar a pagar a faturação mensal. Ora, há aqui possibilidade desta questão vir a ser resolvida através de notas de crédito, a deduzir à faturação mensal. Bom, havendo esta possibilidade, estará alterada. Não, e nós fizemos um contrato jurídico, enfim,
eu creio que, como deve calcular, a sua chamada de atenção é oportuna, mas nós não deixaremos de fazer valer os nossos direitos nesta matéria. Aliás, é esta posição que queremos aqui consolidar. Com certeza. Mas pronto, ficaria esta explicação. O Sr. Vereador ainda quer apresentar alguma coisa, mas isto é jurídico, é muito susto. Muito bem, então passaríamos a votar. Está bem, Sr. Vereador. Quem vota contra? Quem se abstém? Então esta moção foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Com a indicação das coisas. Passaríamos então à ordem do dia e a primeira proposta, cabe a mim apresentá-la, diz respeito à chamada representação institucional. Por adesão voluntária, devidamente calcionada pelos órgãos autárquicos competentes do município ou decorrente da estrutura política e administrativa do país, o município de Palmela integra diversas entidades de direito público e privado, bem como de organismos de gestão e ou consultivos da administração central. A fim de garantir uma participação e intervenção adequadas nas referidas entidades, torna-se necessário proceder à designação, nos termos da lei, de representantes da Câmara Municipal. Face ao exposto, propõe-se, nos termos do disposto da alínea O do número 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, 12 de setembro, designar representantes na Assembleia Geral das Empresas Locais ou entidades nas quais o município participe. Alinhar o Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro, e o Sr. Vereador Luís Miguel Dezinho de Oliveira Calha, para representar a Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios da Região de Setúbal, e o Sr. Vereador Adílio Oliveira Costa para substituir os titulares da representação nas suas faltas ou impedimentos. B. O Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro, e o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Adília Maria Prates Candeias, para representar a Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios, a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. C. O Sr. Presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro, e a Sra. Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pezinho, para representar a Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal, AIA. O Sr. Presidente da Câmara, abstenho de o meu nome, se não se importa, para representar a Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da Associação Intermunicipal de CDAR e CD, Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento. Sou Presidente da Câmara para representar a Câmara na Assembleia Geral da Associação do Fórum Industrial Automóvel, FIAPAL, e o Sr. Vereador Luís Calha para substituir nas suas faltas ou impedimentos. F. O Dr. Paulo Cipriano Soares de Almeida, técnico do Gabinete de Apoio à Presidência, para representar a Câmara na direção do FIAPAL. O Sr. Vereador Luís Miguel Dezinho Calha para representar a Câmara no Conselho de Gerência da ADREPAL, Centro de Promoção e Desenvolvimento Moral Limitado. O Dr. José Calado Mendes, Diretor do Departamento de Cultura e Desporto, para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da ADREPAL, Centro de Promoção para o Desenvolvimento Moral Limitado. O Sr. Vereador Adílio Oliveira Costa para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da Associação Internacional de Cidades Educadoras, e a Dra. Isabel de Oliveira Carvalho Carrilho Guedes, chefe da Divisão de Educação, para substituir nas suas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Assembleia Geral da Associação Arte em Rede de Teatros Associados, e o Dr. José Calado Mendes, Diretor do Departamento de Cultura e Desporto, para substituir nas suas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Assembleia Geral da Associação da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal Costa Azul, e o Dr. Paulo Cipriano Soares de Almeida, técnico do Gabinete de Apoio à Presidência, para o substituir nas suas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios Portugueses de Vinho. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira. E a Dra. Maria do Carmo Pombinho Costa Guilherme, chefe da Divisão de Turismo e Economia Local, para o substituir nas suas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Museologia, e a Dra. Maria Teresa da Encarnação Rosendo, chefe da Divisão de Património Cultural, para o substituir nas suas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, e a Dra. Teresa Rosendo, chefe de Divisão de Património Cultural, também para o substituir nas faltas ou impedimentos. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Assembleia Geral da Confraria Gastronómica de Palmela,
Também o Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Confraria do Moscatel de Setúbal. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara na Assembleia Geral da RECEBAN, a Rede Europeia de Cidades do Vinho. Se isto tivesse reuniões todas as semanas, era melhor alugar uma reunião particular. O Sr. Vereador Luís Calha para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal. O Dr. Paulo Cipriano Soares de Almeida, técnico do Gabinete de Apoio à Presidência, para representar a Câmara Municipal na direção da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal. A Sra. Vereadora Fernanda Pezinho para representar a Câmara na Assembleia Geral da CIMASUL. E o Engenheiro João Faim, diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas, para substituir as suas faltas ou impedimentos. A Sra. Vereadora Fernanda Pezinho para representar a Câmara Municipal na Assembleia Geral da AMARSUL. E o Engenheiro João Carlos Faim, diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas, para substituir as faltas ou impedimentos. A Sra. Vereadora Fernanda Pezinho para representar a Câmara na Assembleia Geral da ENA, a Agência de Ambiente e Energia da Rábida. A Sra. Vereadora Fernanda Pezinho para representar a Câmara na Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Distribuição de Drenagem de Águas, o Engenheiro João Faim para o substituir nas suas faltas ou impedimentos. Nos termos do disposto na linha A do artigo 2º do Decreto-Lei 591 de 8 de janeiro, a Sra. Vice-Presidenta Dília Maria Prates Candeias para substituir o Sr. Presidente na Assembleia Distrital de Setúbal, nas suas faltas ou impedimentos. Nos termos do disposto do artigo 8º do Decreto-Lei 136 de 2007, de 27 de abril, designar a Sra. Vereadora Fernanda Pezinho para representar a Câmara Municipal no Conselho Estratégico do Parque Natural da Rábida e no Conselho Estratégico da Reserva Natural do Estuário do Sado. Nos termos aqui da legislação aplicável no ponto 4, designar a Técnica Superior da Divisão de Integração Social, Teresa Maria Castela Souza, para representar a Câmara no Núcleo Local de Inserção de Palmela. Isto tem que ver com o Gabinete Social de Inserção, não é verdade, Sr. Vereador? Sendo substituída nas suas faltas ou impedimentos pela Dra. Alexandra Silva, chefe da Divisão de Intervenção Social e Juventude, ou pela Dra. Maria Conceição Sousa Machado. Nos termos da legislação aqui aduzida no ponto 5, ainda a Dra. Alexandra Silva, chefe da Divisão de Intervenção Social e Juventude, para representar a Câmara no Conselho Consultivo Estratégico do Centro de Cidadania Ativa. Nos termos da legislação aplicável no ponto 6, designar a Dra. Maria Fernanda Trajeira Martins, técnica superior da Divisão de Intervenção Social e Juventude, para representar a Câmara na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Palmela. No ponto 7, nos termos também aqui da legislação aduzida, no agrupamento de escolas Marateca e Poceirão, como efetivos a Dra. Fernanda Rolo, diretora do Departamento de Educação e Intervenção Social, a Dra. Idalina Polido e o Dr. José Rantinho, técnico superior da Divisão de Educação, sendo suplentes a Dra. Isabel Carrilho, chefe de Divisão de Educação, e a Dra. Maria José Trabanca, técnico superior da Divisão de Educação. No agrupamento de escolas José Maria dos Santos, efetivos a Dra. Fernanda Rolo, a Dra. Idalina Polido, o Dr. José Rantinho. Suplentes, a Dra. Isabel Carrilho, o Dr. José Rantinho, técnico superior de Educação. Efetivo e suplente. É porque isto tem gente a mais, não é? Ou é ganhar? Ou no caso dos efetivos são só dois e depois é que eu suplente? Então o Dr. José Rantinho está a mais na listagem dos efetivos, portanto ele é suplente. Acontece o mesmo na anterior? Não, só neste agrupamento de escolas. Muito obrigado. Mais alguma coisa aqui? Agrupamento vertical de escolas de Palmela, efetivos, Dr. Isabel Carrilho, Dra. Ana de Sousa Felício, suplentes, Dra. Fernanda Rolo e Dr. José Rantinho. Escola Secundária Ponto Cecílio de Palmela, Sra. Vereadora Dil Costa, Dra. Maria José Trabanca, suplentes, Dra. Fernanda Rolo, Dra. Idalina Polido. Escola Secundária Ponto Cecílio de Pinhão Novo, Sra. Vereadora Dil Costa, nós também temos a Assembleia Secundária dos Conselhos Gerais, que é madrugada, é de madrugada, tem horário noturno. Dra. Helena Carrilho, Dra. Idalina Polido e Dra. Maria José Trabanca. Onde? É só um efetivo. Aqui são todos suplentes. Depende dos regulamentos e do número de elementos destinados ao município. Muito bom. Sim, senhor. A
Sim, nos termos da legislação aplicável, propõe-se a aprovação destes representantes do município. Imagino que eu tinha estas reuniões todas e não conseguia fazer, mas não. Está a discussão, faça a favor. Sr. Presidente, se me dá licença, eu gostaria de ir a algumas onde vai o Sr. Luís Calha, que acho que é o mais beneficiado nesta distribuição, principalmente pelos nomes que são mais sugestivos e mais animados pelos menos. Bom, não, senhora, da diversidade da terceira é um espelho. Aí já há o plano de género, não direi. Pronto, mas eu acho que é o que é mais bravejado pela sorte, é de facto o vereador Luís Calha, que queria deixar-me registrar do meu ponto de vista. Estava a ficar. Bom, dizer que, obviamente, não só a lei permite, como disse o Sr. Presidente, se tivesse que ir a estas reuniões todas não tinha nada, e até teria que faltar algumas, que nós nos vamos abster porque as nomeações agora apresentadas são referentes a atos de gestão que incumbem, obviamente, à maioria. Trata-se de representações em órgãos institucionais. Os nomes apresentados serão aqueles que, do ponto de vista da própria gestão municipal, são os mais indicados para tal. É esse o sentido do nosso voto, que se trata de números. Eu disse anteriormente que foi bem clarificado. Presidente, muito obrigado. Só para explicar, eu votarei favoravelmente esta proposta, pela simples razão de que, efetivamente, se a autarquia faz parte, quer por lei, quer por fazer parte de algumas destas entidades, tem naturalmente que estar nelas representadas e defender os interesses da autarquia. Voto favoravelmente porque não há, essencialmente, percebo que a lógica da indicação é dos pelouros que estão distribuídos. Portanto, apesar de ser naturalmente uma opção da maioria, acho que faz sentido votar favoravelmente, porque não se justificaria aqui a abstenção, da minha ótica, naturalmente, porque neste caso a bota bate com a perdigota. Portanto, cada representação tem a ver com aquilo que cada um dos senhores vereadores faz na autarquia. Muito obrigado. Bom, vendo mais questões, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 abstenções dos seus vereadores do Partido Socialista. Passamos então à proposta número 2, Sr. Vereador Andeias, tenha à vontade. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e o restante Executivo, assim como os senhores jornalistas, os nossos funcionários, o público presente e também os cidadãos e cidadãs que eventualmente não estejam a falar nosso. A proposta que trago trata de um parceiro prévio com vista à celebração de um contrato de prestação de serviços para a disponibilização de apoio técnico e administrativo aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, ao senhor vereador e às senhoras vereadoras eleitos pelo Partido Socialista. De acordo com o regime jurídico das autarquias locais, compete ao Presidente da Câmara disponibilizar todos os vereadores eleitos recursos, a todos os vereadores eleitos desculpem recursos físicos, materiais e humanos necessários ao exercício do respectivo mandato. Podendo o pessoal a disponibilizar ser contratado em regime de prestação de serviços quando se verifiquem os condicionalismos legais para a contratação em sede de contratação pública e, nomeadamente, que o órgão executivo, ponderados os fundamentos, indica a ser favorável. Eu, se me permitem, não lia tudo o que está na proposta, ainda só as questões que me parece serem mais entendidas para quem me está a ouvir. Portanto, neste caso, a emissão do referido parecer terá que haver um parecer que é vinculativo e quem é competente para dar este parecer é o órgão executivo, de acordo com a legislação, a interpretação da legislação em vigor. E isto trata-se e com a verificação dos seguintes requisitos. Se
trata da execução de trabalho não subordinado para o qual se revela envolvimento ou recurso a qualquer modalidade de relação pública, relação jurídica de emprego público. Seja observado o regime legal das aquisições de aquisição de serviços. Seja declarado que haja declaração de pagamento orçamental e que se verifique o cumprimento do previsto na legislação quanto à redução remuneratória. Assim, passava à frente, se os senhores vereadores não se importam, e é pelas razões expostas que nos termos da legislação em vigor e com vista à adjudicação dos serviços, propõe-se que a Câmara Municipal de Valmela emita parecer favorável nos termos do constitucionamento existentes. E o contrato a celebrar tem por objetivo a prestação de apoio técnico e administrativo no âmbito do gabinete de apoio aos vereadores do Partido Socialista, mais uma vez com tantos vereadores, substituído, competindo, nomeadamente, ao contratante analisar e emitir pareceres favoráveis, pareceres sobre os diferentes assuntos da gestão municipal relacionados com a função dos eleitos, de quem pretende funcionalmente é bom apoiar a atividade dos vereadores, secretariando o funcionamento do gabinete. O período de vigência do contrato é de 4 anos, a remuneração está aqui, portanto, durante 4 anos receberá 1.226 euros por mês. A execução do contrato termina daqui a 4 anos de acordo com o mandato e a contratante executará os serviços com a autonomia e independência técnica apresentada ao resultado do seu trabalho, nos casos para a prestação dos serviços em causa, com o objeto do contrato, não é conveniente o recurso à modalidade da relação jurídica de emprego público. Face à multiplicidade e à natureza dos serviços a prestar, bem como à necessidade de plena disponibilidade exigida para a própria função. O procedimento escolhido para a formação dos contratos é de ajuste previsto na legislação em vigor, no Código dos Contratos Públicos. A contratante é a Sra. Helena Maria Brás de Almeida Matos Gaspar e o contrato a celebrar não se encontra sujeito à redução remuneratória prevista no número 1 do artigo 27 da Lei nº 106 de 2012. Isso aqui. Muito obrigado. Para a discussão. Quem quer intervir sobre a matéria? Não houver, passamos à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Terminamos o período da ordem do dia. Peço então aos senhores munícipes que queiram usar a palavra, façam o favor de dirigir ao microfone, identificar-se, dizer onde vem. Isto é um assunto que quem quer. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Sr. Vereadores, Srs. Membros da Comissão Social, com quem já tive o prazer de privar há alguns membros, e restantes pessoas que participam na presente reunião. Chamo-me Carlos André, resido em Aias Palmela e encontro-me neste momento, nesta reunião, na qualidade de representante dos moradores de Aias Palmela, sendo que alguns fizeram questão de me acompanhar. Muitos outros gostariam de estar presentes, por motivos profissionais não podem estar. Muitos outros gostariam de estar presentes, mas com receio de retaliações, mais à frente irei explicar o porquê não querem estar presentes, nem querem dar cara. No entanto, eu vim aqui para mostrar, para dar a conhecer o meu descontentamento de todas as pessoas que eu falei, bem como a minha indignação face à atitude da Câmara Municipal de Palmela perante o problema de construções ilegais em Aias Palmela. Sr. Presidente, como é do seu conhecimento, em março de 2011, já lá vão cerca de 3 anos, foi construído ilegalmente na rua de Aljabarota, Aias Palmela, uma edificação abarracada, todos viram barraca,
por os indivíduos da etnia cigana onde residem atualmente. Por se tratar de uma construção ilegal, vários residentes da área reuniram-se por discordarem de tal construção, vindo a manifestar o seu descontentamento através de um documento que assinaram e enviaram à Câmara Municipal de Palmela, dando origem ao processo 227/FIS 2011 por eventual violação do PDM, PM-OK e POQ. Em agosto do mesmo ano, na qualidade de representante dos moradores, fui informado pela Câmara Municipal de Palmela, através do ofício, de que os referidos indivíduos da etnia cigana tinham sido notificados para proceder à demolição da edificação abarracada, tendo sido concedida a data limite de 12 de setembro de 2011, ou seja, já há mais de 2 anos. Passado o dia 12 de setembro de 2011, como a barraca não foi demolida, e digo barraca não foi demolida porque ninguém gosta, quem quer que ele tenha eventualmente comprado um terreno para construir a sua habitação, de certeza absoluta que quando comprou não estava a contar, comprou com base num plano de construção, com base num projeto e não estava a contar que a Câmara Municipal de Palmela permitisse que tais construções ocorressem. Passado o dia 12 de setembro de 2011, como a construção abarracada não foi demolida, vários residentes da localidade de Aires, incluindo eu, contactaram via telefone os serviços de fiscalização da Câmara Municipal, tendo os mesmos informado que os residentes de edificação abarracada tinham recolhido do processo de demolição, sendo certo que a Sra. Presidente à data da referida construção e atualmente o Sr. Presidente sabiam e sabem com certeza que tal edificação não é licenciável e como tal, só há uma via, que é a demolição. Depois dessa data, foram efetuados vários contactos telefónicos, mails, faxes, por moradores locais, com a Câmara Municipal de Palmela, no sentido de ser posta à legalidade. No mês de junho de 2012, representantes de moradores locais estiveram presentes por iniciativa própria numa Assembleia Municipal. Isso quando no início disse reencontro, é porque já não é a primeira vez que eu aqui me encontro a falar do mesmo assunto. Ordinária da Câmara Municipal de Palmela, na qual a Sra. Presidente, se bem se recorda, ela por acaso não está aqui, a Sra. Presidente então, comprometeu-se em tomar as medidas necessárias de forma a repor a legalidade. Como tal não aconteceu, em finais de setembro de 2012, realizou-se uma reunião na Câmara Municipal de Palmela, onde estiveram presentes alguns residentes daquela localidade de Aires, bem como 2 senhores vereadores, sendo que um dos senhores vereadores foi o Sr. Vereador Adriano Costa, se encontra ali presente. Nessa mesma reunião, mais que uma vez, os moradores se mostraram preocupados, indignados com a construção clandestina. Os senhores vereadores presentes também se comprometeram, no mais curto espaço de tempo, tomarem as necessárias medidas de forma a regularizarem a situação, o que até agora, zero. Sr. Presidente, a falta de resposta, o não cumprimento das obrigações, ou seja, a não atuação da Câmara Municipal perante este caso, só posso dizer o seguinte: é uma vergonha. É uma vergonha, sinceramente. Com a agravante dos transgressores terem colocado uma relógio no mesmo terreno onde se encontra a barraca, na qual também passaram naturalmente a residir indivíduos da etnia cigana, ou seja, depois da construção da barraca, não ficaram satisfeitos com a construção da barraca, vamos colocar uma relógio para viverem mais pessoas, o que também, como o Sr. Presidente e demais pessoas presentes sabem que não é permitido, que é legal. Proveito do Sr. Presidente sabe muito bem que naquele local remoto não pode servir de residência. Há locais próprios para o efeito. Vergonha das vergonhas. Sinceramente digo isto, vergonha das vergonhas. No cabo, eu vou repetir isto muitas vezes, vergonha das vergonhas, porque não deixo de estar indignado com tudo que está a passar. Sr. Presidente, é que no dia 24 de junho passado, por nos termos apercebido do início da construção de uma nova barraca no mesmo local, ou seja, já tinham construído uma barraca, colocaram uma relógio e, não satisfeitos com isso, começaram a construir uma segunda barraca. Vários moradores, que não era a nossa obrigação seria a da Câmara Municipal de Palmela, isso é que tem fiscais, com essa incumbência, com essas funções. Vários moradores que, preocupados com a construção, contactaram a Câmara Municipal de Palmela para dar conhecimento não só da atividade dessa Câmara Municipal, face à barraca, e o relógio que já se encontrava no local, bem como a construção de nova barraca. Estranhamente, a resposta da Divisão de Fiscalização, que nos foi enviada, assinada pela Sra. Doutora Fernanda Pezinho,
foi de que concluíram de que o telheiro apoiado em aprumos de madeira é uma obra de escassa relevância urbanística. O telheiro, efetivamente, um telheiro de escassa madeira. Pelo visto, a resposta leva a crer que todos os moradores podem, sem qualquer tipo de autorização, licenciamento, levar a cabo aquele tipo de obras sem qualquer tipo de licenciamento. Era bom que os moradores, os cidadãos do Conselho de Palmela soubessem que efetivamente podem levar a cabo este tipo de construções. Provavelmente muitos desses moradores terão pena de desconhecer tal facto, pois poderiam agir da mesma forma, até porque há um antecedente. Sr. Presidente, pelo visto, só a Divisão de Fiscalização da Câmara Municipal de Palmela não previa que aquele tipo de construção ia dar lugar a mais uma barraca. Quando nós alertamos para a segunda barraca, pelo visto, aquilo era só os paus que estavam ali colocados para nada. Só a Câmara Municipal de Palmela e a Divisão de Fiscalização é que não viu de que aquilo ia dar lugar a mais uma barraca. Nós vimos, todos os cidadãos diários, todas as pessoas preocupadas com a situação, viram que efetivamente vinha a dar, o que veio a acontecer, não é? Como é evidente. Não sejamos ingênuos. Era mais que óbvio que iria nascer mais uma nova barraca. Pelo visto, só a Divisão de Fiscalização não conseguiu ver o que era mais que óbvio. Perante tantos pedidos e insistências de tantos moradores, a Câmara Municipal de Palmela nada fez, sinceramente. Um morador expor um problema é uma coisa. Vários moradores lesados, sentirem-se lesados, verem que estão perante uma ilegalidade, darem a conhecer, insistirem, recorreram a todos os meios e mais alguns, resposta da Câmara Municipal de Palmela, zero, Sr. Presidente. Sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha mesmo, sinceramente. Por este andar, brevemente, teremos um aldeamento do Barracado em Aies, com a anuência, provavelmente até com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, sabe-se lá, pelos vistos, tanto tempo. Sr. Presidente, por favor, neste caso, a anterior Presidente não assumiu as suas responsabilidades. Assuma-as o Senhor. Não permita que esta vergonha se torne uma maior vergonha. É um reto que eu lanço aqui ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, preocupados, começamos a pensar que a lei não está a ser encarada da mesma forma por essa Câmara Municipal para com os seus concidadãos. Parece-nos muito e bem. Não podem prevaricar. Acho muito bem, estou de acordo. Quem prevarica tem que sofrer as devidas consequências. Mas outros, pelos vistos, tudo podem fazer. Como Vossa Excelência pode verificar, para além do problema não ter sido resolvido, o mesmo tem-se vindo a agravar aos olhos de todos. Não deixa de ser uma vergonha. Sr. Presidente, tenho conhecimento de que vários moradores residentes nas edificações das barracas, por incrível que pareça, já não fazem uso das suas varandas e janelas para evitar conflitos. Várias pessoas me contactaram. Eu já não chego sequer à minha varanda, já nem chego sequer à minha janela, porque a toda hora eu uso palavrões, uso isto e aquilo, que se estou muito tempo ali, de certeza mais cedo ou mais tarde vou ter problemas. O que é que fez a Câmara Municipal de Palmela? Zero. Até o momento. Também alguns pais não permitem que os filhos se dirijam para a escola primária pelo caminho da terra batida, localizada nas edificações das barracas. Tem duas crianças que fazem um percurso mais longo. Já tenho conhecimento também através dos representantes de pais da escola primária, que muitas crianças nem sequer passam por ali, porque têm que fazer um percurso mais longo para evitar passarem por aquele local para se pararem com determinado tipo de fazer as necessidades, entre outras coisas. Também alguns pais não permitem que os filhos se dirijam para a escola pelo caminho da terra batida localizada nas edificações das barracas, tal como disse. Tem às vezes fazer um percurso mais longo. Dado que o mal-estar entre os moradores tem vindo a aumentar, não me admira, nem me surpreende que possam ocorrer graves conflitos com esses indivíduos. Sinceramente, não me admira absolutamente nada. Que residem e frequentam as edificações abarracadas. Não deixe de lembrar, Sr. Presidente, de que ocorrerem problemas, o Sr. Presidente e a Câmara Municipal de Palmela também terão que acarretar com as suas responsabilidades. Não deixarão de assumir as suas responsabilidades, porque este problema já podia ter sido evitado, já podia ter sido resolvido há muito tempo e até agora o que é que foi feito? Nada. Sr. Presidente, certeza que estes indivíduos, se estes indivíduos fossem cidadãos trabalhadores, vivessem do seu suor, se contribuíssem para a recuperação do nosso país, provavelmente já tinham mandado as mulheres barracas. Se fosse eu, se fosse um de nós, as pessoas que me encontram presentes, estou convencido que sim.
já tinha tido problemas. Até porque tenho conhecimento, já me transmitiu várias situações que eu concordo plenamente que a Câmara Municipal agiu, porque agiu em conformidade com a lei, fez muito bem, prevaricaram, foram usados. Mas, pelos vistos, a lei é só para uns, não é para todos. Pois isso também acontece a quem se atreve a prevaricar, como por exemplo, a construir um pequeno muro com uns centímetros a mais, ou abrir uma pequena janela, sem estar em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. Sr. Presidente, será medo? Já conhece, já ouvi dizer que sim. Sinceramente, já ouvi dizer que isto é medo. Acho estranho. Onde está a legalidade e o bom senso que estão na base da sua candidatura? Sr. Presidente, caso a legalidade relativamente às barracas não venha a ser reposta, não deixaremos de manifestar o nosso descontentamento. Até agora, limitamos a vir aqui transmitir via fax, nunca recorremos logo à comunicação social. Foi sempre cara a cara, olhos nos olhos, sempre na questão da boa fé. Mas, pelos vistos, o que é que foi feito até agora? Nada. Gostaria que eu depois lhe diga no fim, o Sr. Presidente tem transmitido já acerca do assunto. Não tenho dúvida. Dado que a presente reunião está a ser gravada, possivelmente muitas pessoas poderão aceder ao seu conteúdo. Por isso que sim, é porque eu também já tive a oportunidade de fazer em relação a outras reuniões, sendo que a Câmara Municipal de Palmela, a não repor a legalidade, tal como nós solicitamos, deixará de ter qualquer legitimidade para agir de acordo com a lei, perante situações do género, sejam elas abertura de janelas, alpendres, cedeiros, gaiolas, palheirinhos, etc. Sr. Presidente, termino com estas breves palavras. Contudo, gostaria de ter respondidas as seguintes questões. Para quando a resolução deste problema? Será que vai demorar mais de 3 anos? O que é necessário nós fazermos para que Vossa Excelência se diga dar cumprimento à lei e mandar cumprir as construções clandestinas? Por vezes ficamos sem saber o que é que devemos fazer. Portanto, se a entidade com competência para é a Câmara Municipal de Palmela, corremos à Câmara Municipal de Palmela centenas de vezes, sempre posso dizer centenas de vezes, já tiveram aqui centenas de factos, mails, telefonemas, foi feito, zero. Caso se indique capaz de repor a referida legalidade, e quem deve recorrer? Da minha parte é tudo. No momento, e ainda muito obrigado. Gostaria de ter respondido estas questões. Sim, senhor. Sr. Carlos André, ouvimos com toda a atenção a sua exposição, que aliás conhecemos, porque essa missiva que o senhor acabou de ler chegou à Câmara Municipal e tem tido o devido tratamento. E conforme, aliás, o senhor acabou por contradizer-se, quando diz que a Câmara Municipal não fez nada, fez zero, as respostas significam que se está a fazer alguma coisa. Pode não ser aquilo que os senhores efetivamente gostassem que fosse feito e no tempo que o senhor e outros cidadãos gostariam que fosse feito. Não vou comentar outro tipo de observações, vou passar a palavra em primeira instância à senhora vereadora Fernanda Pezinho e depois ao vereador Diogo Costa e reservarei para o final também alguns considerantes, porque relativamente a alguns juízos de valor sobre cidadãos, trabalhadores, não trabalhadores, etnia, etc., ainda bem que também temos comunicação social, ainda bem que isto é uma casa aberta, um órgão transparente e democracia, porque também ficará ao critério de cada um fazer o julgamento, quer da atuação da Câmara, quer da posição dos seus municípios enquanto cidadãos e as opiniões que têm sobre estas matérias. Vamos depois também conferir o que são regulamentos, leis, o que é o regime jurídico de urbanização e edificação e o que é que diz este regime jurídico acerca das chamadas obras de escassa relevância urbanística. Naturalmente, ainda não fizemos tudo, mas vai ter a oportunidade de perceber o que é que está a ser feito. Porque os cidadãos, inclusivamente os infratores, também têm direitos e também têm deveres. Também temos que dar, no âmbito destes processos, oportunidade às pessoas, de acordo com os prazos legais, que constam na diversa legislação, em particular no Código de Procedimento Administrativo, para se pronunciar. E se nós não fizermos o processo com todas essas diligências, podemos chegar à altura de demolir algo que efetivamente tem que ser demolido e sermos nós parados pela lei, por uma providência cautelar, por um tribunal. Faço-me entender? E, portanto, nós, o caminho que tivemos que fazer tem que ser um caminho seguro do ponto de vista legal e dos procedimentos, para podermos agir de acordo com aquilo que a lei permite à Câmara Municipal fazer. Mas não queria ir tão longe já nesta minha primeira intervenção,
Passaria a palavra à Sra. Vereadora Fernanda Pesi para os esclarecimentos que entenda oportunos. Faça a sua Sra. Porque os is têm pontos e porque os ex têm acentos, há que repor a verdade dos factos, até porque realmente está a ser filmado. E, portanto, quando o senhor põe na sua tónica que a Câmara nada fez, não é verdade. O processo já vai longo, é certo, e tem muitas folhas. E por terem muitas folhas e muitas deslocações daquilo que o senhor diz, se não têm fiscais, a verdade é que cada vez que chegou um mail ou um telefonema, os fiscais foram imediatamente ao local. E eu era na altura chefe da divisão de fiscalização. Portanto, a verdade dos factos tem que ser ditas e temos que ser transparentes nas duas partes. Portanto, quando eu espero não me atropelar, que há tanto para dizer que tenho receio de me esquecer de algumas questões. Primeira barraca que diz, portanto, ter sido avistada no local. Contactou-me por telefone, tive a gentileza, obviamente, presumo que tenha sido consigo, de o ouvir, de o atender, e imediatamente os fiscais foram ao local. Trata-se efetivamente de uma barraca que teve enquadramento jurídico imediato e que deu asa à primeira notificação. Portanto, não há condições para licenciamento daquela barraca. Daí a primeira notificação ao infrator do sentido provável da ordem de demolição. Este é um procedimento que está na lei e, como dizia o Sr. Presidente, e bem, as pessoas têm o direito ao contraditório. Nesse contraditório, os infratores colocaram, portanto, uma peça processual subscrita por advogado que mereceu o tratamento jurídico pela nossa divisão jurídica. Tivemos a oportunidade, obviamente, de politicamente, e nesse caso ainda não era eu, portanto, no mandato anterior, ser aferida a situação em concreto. Foi uma posição do anterior executivo que, independentemente de reconhecer, e isso está escrito no ofício que foi enviado ao senhor, independentemente de reconhecer a ilegalidade da construção, colocou para segundo plano, não é desistir, não é a mesma coisa de não concretizar, portanto, deixou para segundo plano a posição da legalidade, mas estamos a falar de uma família. E aqui nós estamos a pôr se é coincidente ou não. É uma família que ali está. E, portanto, merece o seu tratamento a nível social. Essa questão está a ser acompanhada pela Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com a Câmara Municipal de Palmela. Está aprovada uma candidatura para um alojamento e nós iremos repor a legalidade assim que a situação estiver regularizada a nível social. Segunda questão que colocou, portanto, volta a ser identificado na sua perspectiva uma segunda construção, volta a fazer a denúncia, voltam os fiscais ao local. E, efetivamente, tratava-se de um telheiro. De acordo com o parecer técnico e de acordo com o enquadramento legal, isso não sabia ficar a saber, de facto podemos identificar, sem qualquer intervenção e controle prévio da autarquia, construções até 2,20 metros de altura e 10 metros quadrados. E, portanto, aí não estão sujeitas a licenciamento. Se quiser, portanto, informar os seus amigos e colegas e moradores na rua, estas construções não têm, por força da lei, qualquer intervenção camarária, em termos de licenciamento. Tratava-se do telheiro, portanto, nem área de impermeabilização do solo havia. Portanto, não havia questões a nível de PDM sequer que tivessem de ser acauteladas. Portanto, não é da discricionalidade da Câmara ter mandado um ofício a dizer que aquilo é de escassa relevância urbanística para nós. Não, não é para nós. É perante a legislação quadro legal vigente aprovado pela Assembleia da República. A seguir, volta de novo, eu posso dizer, artigo 6º e 6º do Decreto-Lei 555, se quiser apontar, na redação dada pelo 177 de 2001, de 16 de 12. E atualmente na redação do Decreto-Lei 26 de 2010, de 30 de 3. A seguir, voltam a fazer a denúncia de que aquele telheiro estaria a ser transformado num outro tipo de construção, um anexo. Voltam os fiscais ao local. Portanto, a Câmara tem feito, e muito, e imediatamente após as vossas comunicações. Merece a análise técnica de acordo com o quadro legal vigente. Efetivamente, os nossos técnicos concluem que aquilo é uma construção, mas que em abstrato, não há ali nada que se diga que tenha que ir já para a demolição, ou seja, tem que ser entregue primeiro um projeto para avaliar as condições a nível de cumprimento de outros diplomas legais, nomeadamente o regime jurídico das edificações urbanas. Neste momento, o Sr. Vereador da área da fiscalização
já assinou uma informação técnica que propõe a fixação de um prazo de 30 dias úteis para o particular infrator vir regularizar a construção. 2 cenários se colocam aqui. A pessoa em causa não é a titular do terreno, portanto, irá faltar-lhe a prova de legitimidade para entregar um processo de licenciamento. Daí, se não entregar, a Câmara terá que ordenar a demolição e efetivá-la. Porque aquela ali, a princípio, não é para a habitabilidade, porque a outra que está a ser habitada. Portanto, há uma possibilidade maior da Câmara de ordenar a demolição neste caso concreto. Segundo cenário, eles entregam não a prova por eles, mas é o próprio dono do terreno, que isto é outra nuance que convém ser dita, é que o próprio dono do terreno permite que eles tenham autorização para lá estar. Portanto, ele não está lá contra a vontade de ninguém, está com a permissão do particular. Contrariamente até àquilo que o senhor tinha dito no primeiro contacto, que havia algum receio. Nós falamos com o senhor em privado, sem a presença do fechamento. Aliás, é conhecida na questão lá. E, portanto, se o senhor vier, o próprio dono do terreno, vier legalizar aquela construção, terá que merecer a sua apreciação técnica de acordo com o quadro legal vigente e das duas uma. Ou os técnicos da Câmara, em concreto, com o projeto, com o desenho todo, concluírem que é passível de legalização, que a construção será legalizada e licenciada, ou concluírem que não tem condições de ser legalizada e será ordenada a demolição. E espero eu ter dito tudo. Já ajudou ao esclarecimento, pelo menos, da tramitação, mas perguntaria ao Sr. Vereador da Costa se quer acrescentar alguma coisa que ainda foi comentada. Sim, são mais uma ou duas coisas que eu acho que é importante nós termos nota. Que compreendemos a impunidade que alguns moradores, e permitam que digam mesmo isso, alguns moradores, possivelmente até aqueles que estão mais próximos, têm do que está a acontecer. Aquilo que a doutora Fernanda Pezin disse em relação à vertente urbanística está a ser cumprido escrupulosamente, e o que eu herdei agora na área da fiscalização foi um dossiê volumoso sobre esta matéria. Portanto, o Sr. Carlos André reafirma que, pelo menos contra isso, creio que não tem razão, como nós temos que dizer, não, pelo contrário. Só que, paralelo à vertente urbanística, há uma outra vertente em que peço desculpa de frontalidade, o senhor não disse uma única palavra, a vertente social. E é nessa também que nós temos que trabalhar. Há um ilícito urbanístico em relação ao primeiro barraco, não tenho dúvidas nenhumas. Em situações normais seria nenhum. Mas o momento em que isso deverá fazer, onde estão lá dois casais, pais, filho, menor e duas crianças, não podemos ignorar que perante estas duas situações é com muita cautela, com muita prudência que a Câmara Municipal de Palmela deverá atuar. Ou outra autarquia qualquer deste país, estou convencido disso. Estamos a agir, há um município vizinho em que o processo está a andar e a nossa intenção é que isto ocorra bem. Há uma vontade expressa, porque não disse nem direi o nome da família, mas é uma família beneficiária de rendimento social de inserção. É uma família completamente integrada, e há que ser, eu compreendo, porque há gente que não necessita de rendimento social de inserção, mas há muita gente que necessita desse rendimento social de inserção e que está a cumprir escrupulosamente tudo aquilo que o rendimento social de inserção, e toda a gente sabe, cada vez mais aprovado ali. Tem um dos filhos, sabe que é deficiente, até nisso, em termos de formação, na área de deficiência e tal, tudo que está a cumprir escrupulosamente, e há uma vontade de haver uma alternativa, ou para esse município vizinho, os processos foi aceito, está a ser baseado, e esperamos uma boa definição, ou até de algum mecenas que pudesse, face aos rendimentos comparados que aquela família tem, também é dizer o valor naturalmente, arranjar uma renda em que eles pudessem estar. Eles também querem sair. Agora,
É evidente que esta segunda situação era uma situação que é perfeitamente evitável. Para além da primeira que aconteceu, da segunda situação, nós também não queríamos que acontecesse. Mas estamos atentos e vamos agir. Agora temos que cumprir a lei. Porque se não cumprirmos a lei, como as coisas estão a decorrer, morremos na praia. Porque chegamos ao final e por uma falha qualquer técnica ou jurídica, nós não temos vencimento. E esperamos que, cumprindo a lei, ao mesmo tempo tenhamos a oportunidade de cumprir a outra versão, a versão social, e resolver a vosso contento e o contento desta família, deste conflito. Ponto. Reafirmo que não me incomoda toda a gente, mas aceito que incomoda todos que tenham maior proximidade. Também o Senhor deverá aceitar que não é verdade aquilo que suspeitou no início, porque até isso nós investigamos e sabe o que é que estou a referir, houvesse ali alguma coação. Posso dizer que a GNR não tem umas queixas contra aquela família. Também era uma outra vertente. Agora, estamos a fazer todos os esforços para lutar um pouco. Não é fácil. Este tempo de demora, como o Sr. disse, 2 anos e meio, é verdade. É verdade. Este tempo de demora, como esta agravante agora, o que aconteceu aqui, isso é verdade. Mas temos que lutar um pouco. O Sr. referiu também que houve 2 edificações que foram abaixo. Uma dentro do terreno, uma edificação que foi abaixo, e outra no terreno contíguo, para não haver tentação para as pessoas irem para lá. Por mais que irem para lá, aliás, também respondo aqui para que quem nos está a ouvir conheça, não aumentou nem mais ou menos o número destas famílias de residentes da Praia. Continuam a ser as mesmas pessoas. Disse o Presidente. Pois bem, sem querer parafrasear aquilo que já foi dito pelos senhores vereadores, eu quero dar uma garantia aos senhores. É que nós temos, de facto, necessidade de conciliar todos estes aspectos, também esta dimensão social. Mas não é essa que nos vai impedir de, obviamente, agir de acordo com a lei. E quer o Presidente, quer a Câmara assumirão as suas responsabilidades de acordo com a lei. E, como lhe disse, se estes procedimentos de notificações, de prazos de resposta, etc., não forem efetivamente cumpridos, podemos chegar à altura de ter que tomar alguma atitude mais drástica para a reposição da legalidade urbanística e não temos condições para isso tal. Portanto, por vezes, eu sei que já vai longo este processo, mas penso que neste momento está muito bem encaminhado e muito bem enquadrado e que a pressa pode ser inimiga da perfeição. Vamos deixar expirar o prazo que as pessoas têm para se pronunciarem ao abrigo da lei e depois faremos a análise técnica e a decisão. Queria ainda clarificar aqui um aspecto. Aquilo que a Sra. Vereadora disse é verdade, existe, é consultável, não é só neste município, é também em outros municípios, consultar o regime jurídico e a certificação, mas atenção, aquelas dimensões efetivamente são assim, mas não significa que possam ser feitas, por exemplo, fora de polígonos de implantação, no caso onde já existem loteamentos, ou em zonas onde o índice de construção para aquele lote já está esgotado. Isto para que não se diga, mas eu queria uma marquisezinha no quintal e a mim não me deixaram fazer, obrigaram a demolir e a estes não. Não, é que há situações que têm que ser cruzadas com outra legislação. Neste caso concreto, aquela zona tem possibilidade de edificabilidade. Também é justo aqui referir e esclarecer que mesmo que a construção em madeira, barracada, tenha, do ponto de vista da área, condições para a sua legalização, não significa que possa ser licenciada para efeitos de habitação. Aquilo pode funcionar como um telheiro, pode funcionar como uma garagem, não pode funcionar como uma habitação. Uma garagem não é uma habitação, uma loja não é uma habitação. E, portanto, também aí ainda temos essa possibilidade que, mesmo que venha a haver algum projeto de licenciamento, não cumpre certamente o RJUE naquilo que diz respeito às condições mínimas que deve ter uma habitação. E, portanto, analisaremos estes aspectos todos, estaremos muito atentos ao cumprimento do prazo, queremos que dentro
enfim, o prazo já está a decorrer, são 30 dias úteis. Após a notificação. Portanto, o Sr. Vereador só hoje é que assinou, em princípio sairá amanhã para o Correio, são 30 dias úteis, significa que não conta sábados, domingos e feriados, que também não é a versão da Câmara, é obrigatório do procedimento administrativo que sejam contados, portanto, em dias úteis. Muito bem. Eu julgo que temos de continuar a acompanhar este assunto e o desafio que faço também ao Sr. Vereador, neste momento, que é quem tem o valor da fiscalização, é que vá manter o representante dos nossos moradores diários informado de todas as diligências e de todos os prazos, para que possam também, com toda a transparência, acompanhar aquilo que o município está a fazer para cumprir a lei. É o que posso dizer neste momento, Sr. Carlos Manuel. Sim, faça a favor. Clarificar aqui dois ou três pontos que acho que são diversos e importantes. Um deles foi que não gostei de muitas palavras que eu disse logo na entrada, quando a comunicação social, pronto, chegou a qualquer coisa que eu não gosto, mas pronto, vamos deixar isso por aí. A única coisa que eu acho é que eu, quando trato das coisas, gosto de tratar das coisas olhos nos olhos, de forma clara, eu simplesmente foquei a questão da legalidade. Nunca foquei a questão nenhuma de. E se falei de esta ou aquela raça, tanto poderia se tratasse de raça branca, falava de raça branca, se fossem negros, falava de negros, se fossem chineses, falava de chineses, portanto, simplesmente falei de que eram indivíduos de etnia cigana, porque efetivamente são indivíduos de etnia cigana. Eu queria deixar isso bem esclarecido, que eu não questiono, eu simplesmente questiono a legalidade, simplesmente questiono a legalidade. Aqui. Agora, em termos de legalidade, digo à sua doutora que eu não estou aqui, não queria de paraquedas, não li bem a lei, eu percebo das leis que a senhora doutora invocou, já li aquilo N vezes. Agora não tem caso a doutora dizer que com menos de 10 metros quadrados constrói que tem será para mim, doutora, menos de 10 metros quadrados para habitar? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que o telheiro em si não era passível de controle prévio. Não entramos Mas está a ser habitado. Sr. Carlos Manuel, já percebemos, mas eu também já esclareci esse aspecto das condições tem que nos compreender, porque tem sido tantas vezes. Nós temos conquistado o nosso descontentamento e, sinceramente, depois do Estado que dissesse para os padres, depois de ele ter recorrido, é um tempo infinito. Para a Câmara Municipal tomar uma posição, os prazos estão nós não estaremos indignados, não podemos esquecer a questão social. Nós não estaremos indignados, talvez até estivéssemos aqui, se não tivesse sido colocada lá uma nova barraca, se não tivesse sido colocada uma outra barraca, até compreendíamos a questão social. Olha, a Câmara Municipal, quando puder dizer que estas famílias, tudo bem. Mas nós sabemos que o problema também é enormíssimo. Depois de uma barraca, vem uma relote, vem outra barraca, e agora convido já para o Presidente. Então vai lá amanhã e vai verificar um muro em construção em tijolos. Talvez não saiba, mas já do conhecimento. Talvez não saiba, a senhora vereadora também, talvez não saiba. Mas convido-os a despedirem lá amanhã e vão verificar que onde está aquela barraca, a segunda barraca, estão lá a construir uma outra edificação de tijolos. Convido-os a isso. Portanto, como tal, não podemos deixar de manifestar a nossa indignação porque para tudo há prazos. Portanto, não podemos considerar isto como um ad eterno. Efetivamente, após a construção da primeira barraca estava há 3 anos. Em setembro, em 12 de setembro, ele tinha que demolir a habitação segundo ordens da Câmara Municipal. Não foi explicado porque não foi demolida a primeira construção. Depois disso, já lá vão 2 anos e meio. Estamos a falar agora das novas. Agora das novas, portanto, E dessas sequência a questão social, até que vou encontro do Sr. Vereador, eu compreendi a questão social. Nós temos nos indignados, sobretudo, já nem é pela primeira. Pela primeira, a questão social tem que ser resolvida, como nós permitimos, sinceramente, não nos permitimos. Estamos aqui hoje, estaremos cá amanhã, estaremos cá depois e vamos manifestar sempre a nossa indignação. Nós não vamos permitir. E recorreremos a todos os meios que a lei nos permite para podermos contribuir para que tudo seja regularizado. Agora, uma barraca, uma remote, outra barraca, outra construção, mas o que é isto? É isto aqui a questão social, como viu?
Será esta a questão social? Deixa esta pergunta. Sim, senhor. Nós já percebemos, portanto, penso que também já esclarecemos as diligências que estão a ser tomadas e espero ir mantendo os senhores ao corrente daquilo que se vai passar. Quanto aos prazos, são os prazos que estão na lei. Nós não inventamos prazos, não se deve fazer. Aliás, até ultimamente, mais legislação veio permitir para alguns licenciamentos e construções pudesse haver um regime excepcional de extensão de prazos. Mas neste caso, nem se aplica. E, portanto, o nosso compromisso é continuar atentos àquilo que lá está a passar e ir colocando os senhores ao corrente da situação e o objetivo de Câmara agirá dentro da legalidade e daquilo que a lei também permite fazer, assegurando os interesses dos senhores, que são nossos municípios e cidadãos, os interesses das pessoas que lá estão e, naturalmente, os interesses do município, que é termos um município onde as pessoas sintam que há bem-estar e que não há clivagens nem problemas desta natureza. Vamos mantê-los ao corrente. Pergunto a outros municípios que se pretendem usar a palavra neste período. Não havendo, dou por encerrada esta reunião, marcamos a presença próximo dia 20. Muito obrigado.